Esse é um paciente bruxômano, jovem, que já fraturou vários dentes da maxila. Os premolares são os que mais sofrem normalmente. Então eu vou construir para ele elementos de polímero sobre implante. Estou provando os pilares protéticos de titânio, que vão ser reduzidos de acordo com a altura oclusal, mais ou menos nessa marcação que está sendo feita. Vão ser cortados com um disco de carburundo e agora provados novamente. A ideia de fazer dentes de polímero para esse paciente é que eu corro menos risco de fracasso, tanto de perder os implantes quanto afrouxamento ou lascamento da porcelana ou até mesmo trauma dos dentes antagônicos. Provei os pilares protéticos de titânio, faço uma última conferência com a altura oclusal para saber que eu vou ter bastante espaço para a aplicação das resinas, e aí começo os procedimentos adesivos, com o jateamento de óxido de alumínio dos pilares, aplicação do primer e do bond desse sistema chamado Metal Bond, muito eficiente para a união ao metal, seguindo essas orientações que eu estou passando para vocês. Essa é a aplicação do primer nos dois componentes, uma ou duas de mão, e na sequência o primer evapora, já se aplica o próprio bond. A ideia é aplicar uma camada bem fina desse bond nas retenções mecânicas desses componentes e também produzir uma certa opacificação do metal. É muito interessante esse sistema porque o próprio adesivo já é um adesivo opacificado. Na sequência, essas peças devem ser super polimerizadas em um foto de primeiríssima categoria ou uma câmera de luz, como é o caso que vocês estão vendo aí, baseada em luz estroboscópica por 90 segundos. Com o processo de adesão ao metal já concluído, a gente vai passar uma camada de dentina para continuar a opacidade do metal e ao redor de todo esse cilindro, montar os dois cilindros, posicionar os dois cilindros no local, parafusando os componentes, apertando bem esses componentes e terminar a junção dos dois elementos, porque vai ser uma prótese fixa de dois elementos, para fazer essa polimerização em uma única camada de toda essa dentina unindo os dois componentes. Isso vai ajudar muito na resistência dessa ponte, para que não ocorra a fratura no meio desses dois componentes. Polimerizamos bem, depois a gente coloca uns pininhos ali para evitar que a gente encha os orifícios, com resina, dificultando a localização e também retirar a prótese. Aplicamos mais material, nesse caso já é o esmalte A2, e vamos fazer a técnica japonesa, que é exatamente colocar os modelos em oclusão, de acordo com o registro que já tinha sido feito, para marcar a oclusão, o posicionamento das cúspides de contenção e todo esse posicionamento oclusal. E aí, utilizando as espátulas, aquilo que você mais gosta, vamos modelando a resina para pré-formar os dentes, nesse caso 2 premolares. Utilizando espátulas, pontas de silicone, pincéis, tudo aquilo que a gente já está acostumado a utilizar com as resinas compostas. Fazendo da melhor maneira possível, em busca da anatomia de 2 premolares, retirando um pouco dos excessos cervicais de resina, mantendo aquela lógica da oclusão que já foi marcada pelo modelo inferior e observando os alinhamentos do dente em relação ao corredor bucal vestibular, às pontas de cúspide. É claro que esse canino é mais comprido um pouco, eu não posso fazer esses premolares tão compridos, senão a guia vai ficar muito prejudicada. E aí nós temos já o processo de aplicação de resinas bastante avançado, já estamos iniciando a polimerização final dos modelos e agora depois de polimerizar bem esse material todo, a gente inicia a parte da usinagem, os desgastes, os acabamentos. Como é polímero, resina composta, a gente vai usar basicamente tudo aquilo que se usa numa resina direta. Eu gosto muito do disco de diamante para abrir melhor os espaços entre os dois dentes, até para fazer um desgaste de uma faceta vestibular, mas posso utilizar uma fresa ou alguma outra borracha abrasiva, ou até mesmo uma ponta diamantada FF, uma ponta mais fina, para não riscar muito a resina e dificultar a lisura, que é fundamental para o brilho. Um disco
tipo Soflex, um disco de papel rotatório também, acerta as arestas, né? No caso dos premolares, a gente vai ter uma face mesial, uma face distal e uma aresta longitudinal que vai da gengiva até a ponta da cúspide vestibular, a mesma coisa acontecendo com o palatino. Dá uma olhada para ver se os alinhamentos estão corretos. E esse é um caso de extração das raízes e colocação dos implantes de forma imediata, então os orifícios não puderam sair exatamente como a gente gostaria, bem no meio das oclusais. Então, marcando a oclusão, vai ter um pequeno ajuste, porque a gente fez a técnica japonesa, isso facilita bastante. Sempre é necessário ter um pequeno ajuste, assim como quando chegar na boca também vai ter um pequeno ajuste. Então a gente vai fazer isso com uma ponta de diamante, aí você escolhe uma mais fina, uma mais média, para fazer essa anatomia, dá os últimos refinamentos e vamos iniciar aí o processo de lisura. O processo de lisura inicia com a borracha, normalmente nos polímeros a gente trabalha com a borracha um pouquinho mais abrasiva, essa é a Optimize da TDV, também dá o polimento da cinta metálica ali, da cinta Morse, né, que encaixa no implante, e dessa borracha mais abrasiva, uma borracha menos abrasiva, mais para brilho. Eu gosto muito dessa borracha vermelha de alto brilho da DH Pro, que é fantástica, né? Abre bem o brilho. Na sequência vem a escova com um pouquinho de pasta de polimento, aquela que você mais gosta de usar, e uma escova para dar o brilho. E aí a gente está com essa prótese praticamente terminada e vai ser cimentada nesse paciente, repito, um paciente de alta risco de fratura, né, pelo bruxismo dele, e aí eu vou mostrar mais para frente a prótese posicionada e ajustada lá junto com o paciente para a gente encerrar essa montagem, né, do dente sobre implante de polímero.